Assim, não surpreende, né? Se nós pegarmos aí um histórico recente da diretoria do Cruzeiro, a demissão do Seabra já foi, entre aspas, estranha, né? Ele é demitido após um Cuiabá e Cruzeiro. O Cruzeiro vinha de um jogo contra o Olímpia, né, pela Sul-Americana. Uma boa partida, inclusive. O Seabra, ele poupa alguns jogadores. E o Cruzeiro, obviamente, pela logística, pelo desgaste, preservando seus jogadores para o segundo jogo em Minas Gerais, ele poupa e acaba sendo demitido numa segunda-feira. Pela manhã, né? Foi demitido oficialmente às 7 da manhã, 11 da manhã, anunciado o Diniz. Se essa lógica permanecer, o Diniz foi mandado embora 11 da manhã. Né? Então, daqui a 57 minutos, 4 horas no caso, pode ser que a gente tenha um novo técnico no Cruzeiro, né? A demissão do Seabra. Por que eu estou contextualizando isso? Porque pelo menos a mim, demonstra uma falta de planejamento dessa diretoria. Uma diretoria que, na minha opinião, vem agindo com mais emoção do que razão. Eu concordo que o trabalho do Diniz não estava sendo bom. Ele vinha sofrendo muita pressão externa, né? Ele não conseguiu fazer um time, na minha visão, 24 agora eu vou trazer, que é um time cognitivamente bom e que poderia responder aos estímulos dele mais rápido. Ele não conseguiu fazer esse time responder. E aí vem uma informação que eu soube, que o Seabra jogava de uma maneira e o Diniz joga de outra. E essa informação foi que o Diniz chegou ao Cruzeiro e não conversou com os atletas. Vocês jogam assim, assado. Vamos tentar mudar aqui essa forma, pelo menos, inicial. Vamos tentar só mudar a saída de jogo? Ou vamos tentar só mudar o posicionamento? Vamos tentar só mudar a dinâmica? Não. Já chegou do 0 para o 100. Do A para o Z. E isso aí não caiu bem dentro do clube. E aí essa dificuldade toda para conseguir desenvolver o time do Cruzeiro, né? Aquele áudio também, voltando a falar da diretoria, do Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, para mim não caiu muito bem. A questão é aquela coisa, se eu trouxe o Lino, o Richardson e o Lédio, coloca para jogar, se vira aí. Sendo que ele estava tendo um padrão de jogo e vinha mantendo um desempenho bom, regular na equipe. Eu acho que isso pesou muito. Mas é isso, 27 de janeiro já temos o primeiro treinador da Série A demitido na temporada. Boa tarde, Charles. Boa tarde, Lino, Lédio, Ramon, a todos que nos assistem. É assim, cara, tudo isso que o Ramon falou corrobora para que a gente traga algumas situações desse novo Cruzeiro de forma um pouco mais agressiva na questão de o que eles querem para 2025, né? O que o Cruzeiro pensa para 2025? Porque assim, Lino, você pode até ter uma mudança de rota a hora que você quiser, se você é o presidente, mas se você tem convicções do que você está fazendo, e eu acho que o Cruzeiro não tem, ou a diretoria do Cruzeiro não tem. Porque se você não quer um Diniz para 2025, você poderia ter mandado embora naquela primeira ocasião que a própria diretoria falou que o Diniz não faria mais parte da comissão do Cruzeiro. E não aconteceu. No outro dia de manhã, voltaram atrás, não sei qual foi a convicção que eles tiveram, que fizeram o Diniz ser a aposta para 2025, mas enfim, se apostaram, não é possível que em menos de um mês você possa novamente achar que o trabalho desse treinador não vale para 2025. Então, assim, é complicado, porque a gente está falando de um grande clube, de uma grande camisa, com grandes contratações para 2025. Dessas grandes contratações, algumas não foi pedido do Diniz. Isso eu tenho certeza, porque eu também tenho informações. Então, assim, não está tendo narrativas que se completem. Está tendo narrativas de um lado e narrativas do outro. Isso é muito perigoso para o futebol. E mais perigoso para o Cruzeiro. Porque essa falta de entendimento sobre partes importantes para o clube, o Cruzeiro pode pagar um preço esportivamente lá na frente, onde ele está tentando voltar para o cenário do futebol brasileiro e mundial, com grandes conquistas, com possibilidade de grandes competições para 2026. Mas essa confusão pode acontecer que não vai dar em nada. E aí quem paga o preço é o torcedor, que vive uma expectativa positiva, porque olha as contratações. Se a gente pegar em contratações, a equipe mais agressiva no mercado nesse início de ano foi o Cruzeiro. Dudu, Gabigol. Isso que o ano passado já trouxe jogadores importantíssimos. Cássio, que há muito tempo foi o ídolo do Corinthians. Então, assim, eu acho que falta um pouquinho de entendimento profissional.
Aí eu estou falando da parte da diretoria e também de continuidade de um planejamento que o Ramon foi muito bem em falar que parece que não existe. Boa tarde, Led. Bom retorno, amigo. Boa tarde. Obrigado, Lino. Boa tarde, Rick. Boa tarde, Ramon. Vou só completar o que os companheiros falaram. Essa demissão do Diniz é uma demissão com delay, né? Na verdade, de um mês. Que ele, na verdade, ele ia ser demitido depois daquela coletiva enfática dele, acho que foi depois do jogo contra o Juventude, isso, na última rodada do Brasileiro. Ele foi tão enfático, ele foi tão convicto na sua mágoa, no seu incômodo com aquela cena que era inusitada, que os repórteres anunciando para ele que ele ia ser demitido, que eu acho que o Cruzeiro acabou recuando e esperando, dando mais uma oportunidade, mas sem nenhuma convicção por Fernando Diniz. É a cara do futebol brasileiro, né? Você tem muito dinheiro, mas você não tem gestão, você tem amadorismo na gestão, você tem paixão. Você tem paixão misturada à grana e convicção zero. Então, o trabalho era ruim, 21 jogos, ele ganhou 4, mas decidiu-se pela demissão depois de 4 jogos em 8 dias. Sendo que um jogo foi no sábado, o outro jogo em Orlando, o outro jogo foi domingo em Belo Horizonte. Jogou na quarta e jogou no fim de semana. E o Cruzeiro é o líder do grupo, do Campeonato Mineiro. Não é uma campanha maravilhosa. Ele ganhou uma, empatou outra e perdeu outra. 33% de aproveitamento. Agora, demitiu-se porque já queriam demitir. Então você jogou a pré-temporada fora, perdeu o tempo do clube, perdeu dinheiro, fez o Diniz perder o tempo dele, perder tempo de carreira, perder oportunidade no mercado. Foi ruim para todo mundo. Foi ruim para todo mundo, independentemente de quem o Cruzeiro vá contratar. Sigo achando o Diniz um ótimo treinador. Acho que o trabalho dele... Foi ruim. Acho que é um bom treinador. Acho que quem contratá-lo mais à frente tem boa chance de ter um bom trabalho. Agora, o futebol brasileiro, cara... Eu podia fazer qualquer um de nós, eu não, qualquer um de nós 4, virar vidente no futebol brasileiro, porque você sabe o que vai acontecer. Tá? Quando vai ser demitido, quem vai ser contratado, o que o dirigente pensa. Cara, muita gente fala que o nosso trabalho é mole, né? Às vezes é mole mesmo, e a gente já sabe o que vai acontecer. Depois vou perguntar para você depois o que vai acontecer, porque eu estou curioso para saber o que vai acontecer, já que você sabe o que vai acontecer. Porque tem um monte de pedrinha de dominó por perto, assim, né? Quando derruba um treinador, você sabe que eles vão caindo em sequência e reaparecendo, assim, em sequência. Calma. Vamos falar com a Rafa Potter primeiro aqui. Senão olha vou guardar aí, a tua bola de cristal. Rafaela Potter, olha aí. Que loucura, hein, Rafa? A gente já pode falar, seguindo aqui o exercício de futurologia do Lédio, que o Renato... É o treinador que o Cruzeiro vai contratar? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Lino. Boa tarde para o Lédio, para o Ramon, para o Rick, para todo mundo que está acompanhando a gente. Renato Portaluppi é, sim, o plano A do Cruzeiro. E até conversando com o setorista do Cruzeiro aqui do GE. Globo, Guilherme Macedo, esse plano A que vem agora não é totalmente 100% uma novidade, porque lá atrás, quando o Lédio bem lembrou sobre aquela coletiva do Diniz, em que praticamente ali, ele ficou muito chateado com os jornalistas anunciando que ele não seria mais o treinador, naquela época, sim, já havia um interesse do Cruzeiro pelo trabalho do Renato Gaúcho. Então, o Cruzeiro está trabalhando com ele no plano A, já sabendo as condições do Renato para aceitar o trabalho. Então, nesse momento, sim, é o plano A do Cruzeiro trazer o Renato Portaluppi, o Diniz que foi demitido hoje pela manhã, né, por volta das 11 horas da manhã. Só que, assim, o Ramon trouxe um ponto, relembrando um pouco do Seabra e da demissão do Seabra e depois da contratação do Diniz, que foram questões de horas ali. Eu acho que talvez demore mais um pouco, porque até esse primeiro contato que houve com o Renato, e a gente tem informação que esse primeiro contato já foi no fim de semana, o Renato disse que
falaria, né, conversaria, ouviria a direção depois de que o time não tivesse um treinador. Então, talvez demore mais um pouquinho. Mas as conversas existem, o contato existiu, estão acontecendo e é o plano A do Cruzeiro. E só para contextualizar também um ponto que o Richarlison colocou, o que o Cruzeiro quer para 2025? O que a gente que está acompanhando de perto, né, eu tive a oportunidade de acompanhar a pré-temporada nos Estados Unidos, foi curto o trabalho, né, eu não tenho mais muito o que tirar porque o Diniz acabou demitido, mas o que a gente pôde acompanhar nessa pré-temporada é que o objetivo de 2025 é muito claro. É ganhar títulos com os jogadores, com os reforços, com tudo que a diretoria planejou, trazendo e montando esse elenco. Inclusive, lá mesmo em uma entrevista coletiva, o Alexandre Matos, né, o diretor de futebol, o Pedro Júnior, que é vice-presidente do Cruzeiro, filho do Pedro Lourenço, empresário, dono da SAF do Cruzeiro, eles disseram que contratamos, foram 9 contratações. Entre essas contratações, Fabrício Bruno, Dudu, Gabigol, Marquinhos veio, que era muito ali com relação ao futebol do Diniz, o Bolassi, enfim, Christian ali no meio-campo, Rodriguinho, Fagner. Então nós contratamos, nós temos esse elenco, não vamos contratar mais. Agora é colocar esse elenco e fazer dar certo, colocando como responsabilidade para o trabalho do Diniz, que a gente sabe, desde o fim do ano passado não vinha sendo bem avaliado porque as vitórias não chegavam, as vitórias não vinham, não apareciam. E aí, pouco tempo, realmente, o Cruzeiro, como disse o Lédio, é o líder do grupo no Campeonato Mineiro, tem uma vitória, né, um empate, uma derrota, mas já não se sustentava justamente por esse ponto que eles sempre colocaram. Fechamos as janelas, fechamos a janela, contratamos os jogadores. Agora temos um elenco forte, um elenco que tem jogadores que têm um currículo vitorioso e que vão atrás dos títulos que o Cruzeiro não tem conseguido brigar nos últimos anos. Campeonato Mineiro é imprescindível para isso, por exemplo, porque a última vez que o Cruzeiro ganhou foi em 2019. Então, a gente percebe essa rapidez, essa troca, essa velocidade de tudo, porque as vitórias não vêm, só as vitórias podem levar o clube a brigar por títulos, a conquistar títulos. E agora fica essa incógnita de alguns dias, algumas horas, para a gente saber se Renato Gaúcho vai aceitar ser o novo técnico do Cruzeiro. Esse é o plano A do clube nesse momento. Vestiário, campo, arquibancada, diretoria, o Diniz foi perdendo tudo, né? Lentamente ele foi, em todos os cantos do Cruzeiro, ele foi perdendo autonomia. Chega um ponto que você não consegue mais sustentar. Vem um cara que dizem que é bom de vestiário e que talvez faça diferença por isso e talvez seja essa a escolha do Cruzeiro, por contratar o Renato, porque o Renato é bom de vestiário. Faz sentido para você, Richarlison? Ô Lino, assim, primeiro tem que detectar o que está dando errado ali. Porque, assim, a Rafa trouxe uma informação que, para mim, ela é muito importante. Foram 9 contratações, né? Eu volto a dizer, foi o time mais agressivo no mercado nesse começo de ano. E não foram contratações básicas, foram contratações de peso, contratações com nome. E a gente tem que avaliar o seguinte: o Renato vai dar conta desse elenco que foi montado para o Diniz? A diretoria do Cruzeiro, ela fechou os cofres ou com a chegada do Renato, e possivelmente por aquilo que eu conheço o Renato, ele deve ter uns 2, 3 nomes ali como carta na manga. Essa caixa fechada financeiramente vai ser aberta de novo para que o Renato possa ter pelo menos esses nomes que ele gosta? Agora, infinitas vezes a gente tem que entender que esse lado do vestiário realmente é o diferencial do Renato. Todos os clubes que ele passou, todos os jogadores que a gente conversa, fala que o vestiário é leve, é um vestiário mais tranquilo. O Renato sabe detectar aonde está ruim ali para deixar esse vestiário um pouco mais leve, para trazer uma leveza para dentro de campo. Mas tem que detectar algo maior, eu acho, nesse momento do Cruzeiro, porque não é possível. Você não pode fazer trocas tão rápidas e de formas tão sem convicção. Não, como... é tão radical, né? É sem convicção. convicções. Você sai de um técnico tático, que é o Diniz, para um técnico de vestiário, que é o Renato. É isso. Mas eu tinha feito uma previsão aqui no Seleção. Era óbvia, é mais uma previsão óbvia, mas é óbvio. Ele está bem falando com o Rizek, que os campeonatos gaúcho e mineiro seriam muito tensos esse ano. Porque o Galo é pentacampeão mineiro. O Cruzeiro não ganha
Ele viu o Galo ser campeão 5 vezes seguidas, como o Inter viu o Grêmio ser 7 vezes campeão seguido. Então, para o Inter e para o Cruzeiro, esses estaduais valem muita coisa. Só, cara, que não é assim, né? O campeonato começou agora, uma semana. Você jogou 3 jogos. Você está na liderança do grupo. É pouca coisa, tudo bem, a campanha não é maravilhosa. Mas eu acho que, no fundo, eu volto a dizer, a decisão foi tomada em dezembro e foi executada em janeiro. Quem se deu bem foi o Renato, que pode ficar janeiro inteiro jogando futebol em Ipanema. Entendeu? Ele ganhou o tempo dele para se divertir, tirar férias, agora ele vai assumir. O Renatão, agora ele vai, provavelmente. E conseguiu um mesinho dele de férias inteirinho. Eu tive 15, ele vai ter 30. Assim, Renato sempre se dá melhor, né, essa cara? Questão, caso se concretize, né? Renato aceite treinar o Cruzeiro. O Renato, ele é pautado e conhecido no meio do futebol como um treinador que recupera jogadores que, assim, estavam em baixa. Vou lembrar do Grêmio aqui rápido. Léo Moura foi ao Grêmio, o Cortez foi ao Grêmio, pode estar no Náutico. Ele recuperou vários jogadores, né? Luan. Rodrigo Caio. Luan, Rodrigo Caio agora teve 24 lá. Mas não é. Com ele. O Rodrigo teve dificuldade. Não, tudo bem, mas porque eu vou contextualizar. Vamos supor, as contratações badaladas do Cruzeiro. Dudu, Gabriel, Eduardo, são jogadores que não chegam no seu nível de desempenho mais alto. Jogadores que precisam ser recuperados para começar, para voltarem, né, a desempenhar o que eles sempre desempenharam. Eram reservas nos clubes O Gabriel fez um 24, ok, fez os gols na final da Copa do Brasil. O Gabriel até virou titular na reta final. Não teve uma sequência como Fagner se era espera. reserva do Corinthians. O Fagner era reserva. O Eduardo passou por muitos problemas de lesões e não conseguiu ser titular, né? Foi titular no jogo do Mundial, inclusive, contra o Pachuca. Teve uma lesão séria, Eduardo. Né? Sim, exato, muito tempo afastado. Assim, não são jogadores que já chegam com nível alto de desempenho, eles precisam ser recuperados. E o Renato é muito bom disso. Então, assim, eu acho que essa contratação, além do mercado não ter tantas opções, é um técnico que é experiente, que é bom de vestiário, que vai saber lidar com a rapaziada, né? Que vai saber detectar isso que o Richardson falou, o que está acontecendo no vestiário internamente do Cruzeiro e vai conseguir levar essa galera ali no papo, né? Eu falo assim, eu prezo muito pela gestão de elenco, né? É tão importante quanto a tática hoje em dia, né? Ainda mais o elenco com muita estrela, com muita vaidade, que com certeza tem esse vestiário do Cruzeiro. Pessoal, o Fernando Diniz foi demitido do Cruzeiro e tem informação aí que o Renato Gaúcho está próximo de assinar com o time do Cruzeiro. Mas caso o Renato Gaúcho não assine com o Cruzeiro, tem um novo técnico aí no radar do time, né, da Raposa. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Cruzeirão? Então assiste esse vídeo até o final. Grande técnico importante caindo. É o caso do Fernando Diniz, então, que nessa manhã deixou o comando do Cruzeiro. A Nath Andrade, que está com a gente, não é, Mari? Para trazer essas atualizações e também, claro, o futuro do Cruzeiro. A gente avaliava aqui que não é tão surpreendente assim, né, Nath? Porque desde o final do ano passado, a gente sabia que a pressão já existia. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, ano passado, bem no final do ano, rolou até uma conversa de que o Diniz seria demitido ao fim da temporada. A informação vazou aqui na imprensa mineira. Ele deu uma coletiva falando que ele não tinha sido informado, que ele estava sabendo daquilo pela imprensa e ele continuou no cargo. Mas começou esse ano já pressionado, começou novamente sem resultados, com 2 empates na pré-temporada, uma vitória só em 3 jogos no Mineiro. A gente sabe a diferença técnica dos times do Mineiro, do interior e da capital. E ele não resistiu a essa sequência ruim de resultados. Ele teve apenas 4 vitórias em 20 jogos. E com o Diniz, o Cruzeiro deixou de se classificar para a Libertadores. Quando ele chegou no Cruzeiro, o Cruzeiro ainda estava na zona de classificação da Libertadores do Brasileiro do ano passado e perdeu a final da Sul-Americana. No sábado, o Cruzeiro empatou em 1-1 com o Betim. Ele foi muito vaiado nas arquibancadas desde o início do jogo e mesmo após o gol, a torcida continuou vaiando. A gente ouvia o tempo todo nas arquibancadas adeus Diniz. A torcida parecia estar prevendo o que veio acontecer. No fim do jogo, ele falou sobre essa pressão e falou que o que muda a relação treinador-torcida são os resultados. Vamos ouvir? A reunião ela teve um conteúdo, assim, tá claro, assim, a gente conversou sobre o time, da cobrança em relação a mim. A cobrança ela tem que existir, é uma cobrança porque os resultados são muito ruins. Tem que ganhar jogo e ganhar campeonato. Essa é a única saída que a gente tem. E o torcedor, repito, está no direito de vaiar, está no direito de estar impaciente.
E é isso mesmo. E a gente tem que procurar vencer. Tudo tem um limite. Então a gente tem que procurar vencer. É isso. Pois é, a gente ouviu o Diniz falando, ele também falou nessa coletiva que ele entendia que a torcida estava no limite, que a torcida já tinha chegado no limite de paciência com o trabalho dele, mas que ele ainda não tinha chegado no próprio limite, que ele acreditava no trabalho, que ele acreditava que a equipe podia mudar, podia se desenvolver, podia passar a jogar melhor e apresentar resultados. Pelo visto, só a fé dele não foi suficiente, a diretoria julgou que o trabalho não estava sendo esperado e ele foi demitido na manhã de hoje. E o nome que a gente ouve por aqui para substituir o Diniz é o do técnico Renato Gaúcho, que estava no Grêmio até o fim do ano passado. É com vocês no estúdio. Bom, a gente tem alguns pontos, né, para a gente conversar então sobre, enfim, o Fernando Diniz e o futuro do Cruzeiro. Desde a estreia do Diniz, por temporada, né, em 2024 ali foram 15 jogos, com 13 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 33,3, 13 gols marcados e 19 sofridos. Em 2025 foram 3 jogos. Sim. Uma vitória, um empate, uma derrota. 44,4% de aproveitamento, 2 gols marcados, 2 sofridos. 3 oficiais, né? Isso, oficiais, E fim de linha, então, pro Fernando Diniz no Cruzeiro. Sim. A gente conversou muito na primeira hora já sobre o contexto, né? Que tudo isso é de um contexto. Não é porque em 3 jogos ele não apresentou, é porque ele já tinha uma bagagem. Essa talvez seja a primeira indicação negativa da SAF do Cruzeiro, ou talvez a primeira bola fora da SAF do Cruzeiro? Não, porque teve a demissão do Seabra, né? E a demissão do Seabra, me parece A demissão do Seabra foi a primeira bola fora que você disse? Acho que sim. Tá. Assim, você pode citar uma situação ou outra, mas aí é a situação de não quero contratar tal, ou quero contratar tal, ou como montei essa direção. Isso vai muito de uma cabeça que não é... que a gente não sabe, né? Um direcionamento. A saída do Seabra, que também tinha um eco na arquibancada, né? Também o torcedor estava ali sem paciência, ela não foi coberta por uma reposição que explicou a saída rapidamente. Tiramos o Seabra, mas trouxemos o Diniz, que ganhou todos os jogos, fomos campeões de tudo. O que é normal, tá? Só que jogava mal com o Seabra e os jogadores estavam chegando ali agora, o Seabra estava montando. Esse é o processo natural do futebol. Só que a direção não respeitou o processo natural do futebol. Trouxe o Diniz, que tem um processo nada natural de futebol. Ele trabalha de uma outra forma, completamente diferente. E também não trabalhou bem. Não dá para ficar passando pano aqui e falar que estava legal, que a gente percebia. Não, era um trabalho bem diferente do trabalho do Diniz que a gente via, que a gente viu nos outros clubes. E ele não conseguiu. E também chegando diversos jogadores. Mário Márcio, você está falando que chega jogador bom e piora o time e que você está errado. É verdade, chegou jogador bom e que teria que melhorar o time e o time não foi melhorando. Só que colocar o Diniz como o patinho feio da história é talvez desviar o foco para a falta de paciência da direção para tocar processos. Os processos, eles são naturais. A criança não sai andando feito louca. Ela anda, cai, bate a cabeça, machuca e depois é que ela anda, depois é que ela se equilibra. O Jailson estava lançando a cabeça aqui, porque ele está passando por isso. Está vivendo exatamente isso em casa. Assim, dá uma topada na quina da porta, dá assim. Mas é isso que acontece, gente. Perde uns jogos, empata outros. Só que, do jeito que estava, já com a não demissão no final da temporada passada, estava na cara que mais cedo ou mais tarde ele ia cair. Eu pergunto como bola fora, porque eu acho que é a forma de ser conduzida, porque quando a gente fala sobre o profissionalismo, eu acho que foi isso que foi faltando nesse processo todo, que culmina numa... Era isso, não é... A tarja, ela é forte porque é uma notícia quente, mas ela é o famoso... Já sabia. Era mais quando do que... Sim. E claro, com todo respeito ao Fernando Diniz, ele tinha todo o direito, mas você via que a coisa ali... Tem uma hora que entra numa rota de condenação. E ali parecia que já estava, né? Então, a gente... Até você falando como primeiro a bola fora, como o Marra falou na primeira hora, foi tudo errado desde o início. Foi tudo errado desde a demissão do Seabra. Aquela questão lá, para mim a primeira foi a questão do áudio. O áudio é uma situação muito, muito feia, muito equivocada.
E aí o Seabra é demitido, vem o Fernando Diniz aí. Sério, você contratar o Fernando Diniz em setembro, o Fernando Diniz que tem, como o Marra falou também, é completamente diferente, todo mundo sabe. A gente brinca muitas vezes sobre o pacote de jogador tal para chegar no clube. Você, por exemplo, o pacote Neymar para chegar no Santos. O pacote do Soteldo, enfim. Gabigol. E a gente está falando do Fernando Diniz. Todo mundo sabe que o futebol do Fernando Diniz é completamente diferente, demanda tempo para os jogadores assimilarem. Não é assim. Então, era muito difícil que o Diniz, assumindo a equipe em setembro, mudasse completamente a forma do Cruzeiro jogar para melhor, assim, para melhorar absurdamente. Seria a situação muito difícil. Foi o que aconteceu no ano passado. Ele até conseguiu levar o time à final da Sul-Americana, mas a gente viu como foi a final da Sul-Americana, logo no início. 3 gols, né, que valeram só 2, mas enfim, logo no início o Racing já resolveu a partida. E a gente estava falando aqui o tempo todo, beleza, chegaram 300 jogadores que seriam para qualificar o elenco e tudo mais, só que a gente também está falando do trabalho peculiar do Fernando Diniz. Então, com o início de 2025 não seria fácil, a gente está batendo na mesma tecla. Por isso que, para mim, a gente já falou, não é surpresa, não surpreende ninguém, com todo o respeito ao Diniz, mas não é surpresa, porque com os milhões investidos, a pressão ia aumentar, e você tocou num ponto de torcida, da forma que o Cruzeiro joga, foi um ponto até num determinado momento do Fluminense, que era um time que tinha muita posse de bola, que criava algumas oportunidades, mas não conseguia fazer o gol. E aí a pressão estoura de uma vez por todas no lado do torcedor. E a gente estava falando, o Marra falou dos processos e das SAFs, né, que você falou. Qual que é a principal diferença da SAF do Cruzeiro para as outras? É um torcedor. É a única que foi comprada por um torcedor, não é verdade? A do Atlético também, né? É que são 4 torcedores. São vários, né? São 4, é verdade. Do Atlético também. Mas se você for comparar com as outras SAFs, as decisões são tomadas profissionalmente. Isso tem lado bom e tem lado ruim. Claro, concordo. Como quando você tem um torcedor que comprou o próprio clube, um torcedor nesse caso, as decisões saem da cabeça dele. Então, ele não mede esforços para reforçar o time como ele quer. Custa tanto? Beleza, né? Ele tem dinheiro, vai comprando. Mas também ele é o cara que toma decisão como qualquer um na arquibancada. Isso. Que manda áudio pro amigo criticando o treinador, fala, agora também vou mandar esse embora e vou contratar o outro. Agora esse treinador não contratou, não põe para jogar o cara que eu contratei. Então as decisões são tomadas como alguém que estivesse na arquibancada do Mineirão. E a gente não vai ser desonesto aqui de falar sobre também os elogios que a gente fez do Pedrinho. Claro. Só que é isso, a gente ainda está conhecendo todos esses processos da SAF e o próprio Pedrinho. Tem pontos positivos, essa questão do investimento, a questão do futebol feminino. Ele não falou, isso eu não estou pensando aqui como vai ser financeiramente, eu quero que o meu time seja importante. O próprio, teve uma, né, desse perfil aí de treinadores, teve uma conversa entre o Calil e o Pedrinho. E o Calil falava sobre o Pedrinho, pelo perfil parecido de ser muito torcedor, de acreditar e tal. E o Calil falava assim, isso vai doer muito nele. Porque ser dono da SAF, ele vai sentir tudo e tá na mão dele. Então mas a responsabilidade... Vocês acham que ele tem que ser mais... Desculpa, Mário, mas você acha que ele tem que ser mais profissional? Então, mas aí... Eu acho que ele tá errando e acertando nesse meio de ser um torcedor profissional agora também. É que eu acho que, assim, ok, o dinheiro é dele, não é meu. É que eu acho que ser o torcedor, para mim, isso até certo ponto é uma vantagem. O que vai evitar dele sair demitindo treinador, jogador, tal, a cada rodada de insucesso? Uma diretoria bem profissional. Era isso que eu ia falar. E a diretoria tem que ser bem profissional. Existem clubes de muito sucesso, muitíssimo sucesso, que são tocados por torcedores. 2, vocês nem sabiam disso, né? O Brighton é tocado por um torcedor. O Tony Bloom é um baita de um torcedor. O Matthew Bingham, do Brentford, também é um baita de um torcedor. Só que eles têm diretorias muito profissionais e eles sabem que se eles decidirem pelo fígado, eles vão Esse ferrar torcedor o processo respeita todo. a decisão do profissional. Isso aqui no Brasil acho que não existe. Naquela hora de balancear a emoção e razão. Isso. O cara vai na emoção, tira esse cara daqui pela... Aí Alguém tem que proteger. Não. Calma lá, você tem o dinheiro, mas não é assim. E eu acho que esse é um ponto exato. também, que o torcedor do Cruzeiro começa a olhar também, por exemplo, para o Alexandre Matos. Opa, quem vai ser esse conselheiro de futebol do Pedrinho? Porque você junta um que gosta de gastar e um que gosta do dinheiro. Então, a dupla ali, na parte do passar o cartão, é muito tranquilo você ter o Alexandre Matos, um cara que vai te trazer contatos, que vai buscar os jogadores, que vai conseguir acessar. Que ganha as divididas, né? Que ganha as divididas. Agora é equilibrar isso com o cara que tem o dinheiro,
o cara que sabe ir pro mercado se liberar, mas como que isso vai funcionar na parte negativa? Quando tiver que pegar na mãozinha e falar assim, não vai ser assim. A gente vai pegar jogadores aqui porque o nosso projeto daqui a 10 anos é esse. Não, daqui a 15 anos é esse. O nosso papo é perfeito. Só que nesse momento, o torcedor do Cruzeiro está soltando foguete. É verdade. Foi o que a Nath falava, né? É que a gente está falando de um cenário macro da coisa. Sim, respeitar o processo e tal. Mas eu não estou com o traseiro achatado na arquibancada. Pagando meu ingresso todo dia, lá e voltando para casa chateado. O torcedor tá. Então, agora, e como a Natália já disse, o nome do Renato, a Natália está em BH, sabe disso, é de BH, eu e a Mariana, a gente viveu isso também, né? A Mariana não, né? Os pais dela. Vivi muito tempo lá em BH. O Renato foi um grande ídolo da torcida do Cruzeiro. O que o Renato fez de gol e que ele comprou a ideia, o Renato representou muito. Então, assim, é uma mudança completa de cenário se isso acontecer. E o tratamento com o jogador medalhão, né? Não, e você falava sobre soltar fogos ali atrás da Natália. Tinha um cara balançando a bandeira, assim, demitiu o técnico. Tinha um cara lá balançando o bandeirão. Ô, Nath, o nome do Renato é o nome mais forte? Tá muito no campo ainda de um gosto do Pedrinho. Não sei se você tem essa informação, né? Como que tem sido essa avaliação agora para o próximo comandante? Ou tá muito cedo? Então, Mari, você que acabou de perder a carteirinha de mineira, então, a torcida está muito feliz, assim, a gente pode perceber aqui atrás a organizada chegando para prestar apoio, torcida que reclamou muito do Diniz, que vaiou muito o Diniz, não só no último jogo, em Brasília também tiveram muitas vaias. E o nome que a gente ouve muito por aqui é sim o do Renato, que é o nome favorito do Pedrinho. Vocês estavam falando do Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro. Ele gosta muito do Renato, gosta muito do trabalho do Renato. Porém, o que a gente ouviu de bastidores é que o Matos não está convencido da ideia. Que ele queria um técnico mais jovem e, de preferência, um técnico estrangeiro. Mas o Pedrinho insiste sim no Renato Gaúcho. Então isso aí vai ser dividido. Porque talvez nas equipes que o Marra deu o exemplo, a decisão do profissional seria respeitada pelo torcedor, que é o dono, mas que não é o profissional da área, né? Ainda que o dono seja tentado demitir o profissional da área. Né? Também. Se não obedecer, você vai embora junto. É o que aqui no Brasil é bem possível que aconteça, né? A gente sabe que é assim. Eu quero o outro. Não, mas a gente fez uma análise aqui detalhada, o scout trabalhou, tem mais a ver com o perfil dos jogadores que você contratou, a gente precisa contratar esse cara aqui. Isso. Não me interessa. Demite o scout. Demite o scout junto, então, que eu quero aquele outro treinador. Essa é uma dividida. Tudo que a gente está falando aqui, da emoção e razão, não, mas quem que tá certo? Mas quem que tá certo aí nessa... Não sei se é emoção, razão, ou gosto de um ou gosto do outro. Não, mas assim, entre quem avalia agora o perfil do novo treinador do Cruzeiro, ir atrás do Renato, eu estava até vendo hoje uma palavra do Renato, porque é muito doido, né? Falando sobre o Fernando Diniz. Tá. Achei que tu fosse puxar. E ele falou sobre o estilo de jogo. Porque fica muito fácil, você monta uma arapuca. Ou seja, o que começa a fazer a avaliação da SAF o que a SAF do Cruzeiro quer? Quando ela busca o Fernando Diniz, é o cara... Não, e na época a Vitória falou assim, é o Fernando Diniz porque o Pedrinho, a direção, quer um trabalho a médio e longo prazo. Isso. Esquece. Aí você olha para uma aspa do Renato falando sobre o trabalho do Fernando Diniz. Então você, assim, numa escala de Renato a Fernando Diniz, onde você tá, eles estão em pontas completamente diferentes. Então é você tentar entender o que o Cruzeiro quer sobre os nomes que ele busca, né? Então, para mim agora a questão do Renato é só pontuando que o Renato, na conversa que teve com o Vasco, se eu não estou enganado agora em dezembro, ele optou por não assumir o Vasco porque ele queria descansar, numa conversa lá com a família, e a gente até falava das últimas coletivas dele do Grêmio, saindo completamente lá do tom, e a gente falava que realmente esse não é o Renato que a gente conhece. Vamos ver como vai ser o desenrolar dessa conversa. Só em relação ao estilo de jogo, para mim, agora, o que o Pedrinho está pensando, como a Nath trouxe pra gente, é em relação a segurar esses caras. Você gastou dinheiro, beleza, você trouxe, você investiu muito forte. Contratos longos, só que são caras pesados. É o Cássio. E eu não estou falando aqui de nenhum problema interno não, tá, gente? Eu não tenho informação de absolutamente nada. Só estou falando de personagens pesados.
Cássio, Fagner, o Gabigol, o Dudu, o próprio Matheus Pereira, que já falou aí várias vezes, já veio aí aos microfones, o Fabrício Bruno também. Então, agora deixa eu tentar pegar um treinador que seja maior do que esses caras, que tenha história maior do que esses caras. Hein? Vamos falar a verdade? E Pegar o Renato? Pra ver se controla. Nossa, que delícia. Pra controlar, pra ver se controla e ver o que vai acontecer. Ô, Bruno, presta atenção. Foca em mim. Você viralizar com as suas aspas, normalmente é um problema só seu. Só que agora a gente vai envolver Minas Gerais na história. Aí vai viralizar aspa e eu no quadro também, então, vou falar isso pra você. Olha o problema que você vai me arrumar. Então eu tenho que quem tá montando isso daí, sabe quem que é? Viu, Mariana? Com a pinga da Mariana. Quem montou isso daí, Mariana, é o Boninho. Porque isso é um elenco de reality show. Cara, e ainda chegando o Renato, não sei se como futebol vai dar certo, mas pro entretenimento eu tô achando maravilhoso. Cara, imagina viralizando o Bruno, falando as loucuras dele, e aí o símbolo do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro, um corte com a gente. Ô, Bruno, ô meu Deus do céu. Mas o Renato é bom treinador, vai, Mariana. Vai. Não, eu acho também. Não é? Mas que vai ser uma delícia, vai. Pro entretenimento, pensa no entretenimento. Ô, Nath, beijo pra você, tá? Ai, meu Deus. Batizada beijo, também em Belo Horizonte na cobertura dos treinadores nessa loucura que é o futebol. Beijo. Mari. Fala. Só mais uma informação. Eu conversei com o empresário do Renato no sábado e ele negou qualquer conversa, qualquer acordo. Só que eu conversei com uma outra pessoa próxima ao Renato que deu uma fugida pela tangente, que não confirmou nem negou. Então, a chance do Renato aparecer aqui, ela é real. Pessoal, acabou de sair a informação que Fernando Diniz não é mais treinador do Cruzeiro. Lembrando que o ano passado, no finalzinho no último jogo, na última coletiva do Fernando Diniz pelo Campeonato Brasileiro, ele foi demitido. Ele soube durante a coletiva de imprensa, ficou muito revoltado, falou muita coisa, né? Deu espaço ali para que ele tomasse a razão da situação, né? E com que o Cruzeiro voltasse atrás. Lembrando que o ano passado o Diniz teve 15 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 6 empates e 6 derrotas. Lembrando que de 15 jogos que ele teve o ano passado, foram 3 vitórias, tá? 6 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento de 33%. Né? Lembrando que o time fez 13 gols e sofreu 19. Esse ano, em 2025, foram 3 jogos, 3 vitórias. Foram 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. 44% de aproveitamento, 2 gols marcados e 2 gols sofridos. Então, o aproveitamento dele estava horroroso. Tá? O início, isso não conta só desse início de ano. Conta todo digamos aí, os 18 jogos. Que se juntar os 18 jogos, são 4 vitórias, 7 empates e 7 derrotas para o time do Cruzeiro nos últimos 18 jogos aí no comando do Diniz. Lembrando que com isso seria 15 gols marcados e 21 gols sofridos. Um aproveitamento aí horroroso. Então chegou mais do que na hora de o Diniz ser mandado embora. Mas na sua opinião, o Renato Gaúcho seria o nome ideal para comandar esse time do Cruzeiro? Lembrando que muitos se falaram que o Renato Gaúcho ele não trabalha, né, com medalhões, ele não quer saber essa história de medalhões. Lembrando que um dos medalhões que tem sido muito criticado é o Cássio, e a gente sabe que se o Renato Gaúcho chegar, ele tem sim banca para colocar o Cássio no banco, e o reserva a gente sabe que está muito melhor do que o Cássio, né? Lembrando que tem Dudu, tem o Gabigol, que ele também pode botar no banco. E aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui embaixo, queremos saber a sua opinião, se Renato Gaúcho seria o nome ideal para comandar o time do Cruzeiro ou qual outro treinador seria o treinador ideal para comandar esse time. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.